Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Você está tendo os cuidados necessários na higienização da sua casa ou do seu ambiente de trabalho? Fique atento a algumas dicas importantes. Saiba quanto tempo o vírus permanece ativo em algumas superfícies. No plástico, por até 5 dias. Em papel, de 4 a 5 dias. Em vidro e madeira, por 4 dias. Em metais, por 48 horas. Em luvas cirúrgicas, por 8 horas. E no alumínio, de 2 a 8 horas. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Na contramão mundial, o comércio de Vitória da Conquista é autorizado a funcionar de forma parcial. Confira os últimos dados da Covid-19. Vitória da Conquista tem 6 casos confirmados. Isolamento social pode contribuir para o aumento da violência contra a mulher. Segunda-feira, 6 de abril, você confere já no UESB Notícias, daqui a 2 minutos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Na tarde de ontem, o prefeito Erzen Guzmão editou o novo decreto que tratava da suspensão temporária de funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais. Entre as mudanças previstas está a autorização para funcionamento do comércio de maneira parcial pelo prazo de 7 dias. Conforme vocês acompanham na tela, a Prefeitura divulgou no site pmvc.ba.gov.br as atividades que estão divididas em blocos, que vão se revezar às segundas e quartas ou terças e quintas, entre os turnos da manhã e da tarde. Os dias de sábado e domingo vão ficar reservados para as feiras livres e demais atividades essenciais. Lembrando que na próxima sexta-feira será feriado e o decreto reforça ainda que no sábado e no domingo o comércio não irá funcionar. Governos federal e estadual implementam medidas para minimizar as consequências econômicas da pandemia da Covid-19. Quem traz as informações é o estudante de jornalismo Gabriel Pires.
O governo anunciou que vai pagar um auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses a trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais que estejam cadastrados no CAD Único. Os beneficiários do Bolsa Família também vão receber um auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 no caso de mulheres chefes de família. Os pagamentos devem começar até 10 de abril para os beneficiários do Bolsa Família. De forma que eles tenham recursos nesses próximos 3 meses para enfrentar essa primeira onda. O presidente tem chamado muita atenção que são 2 ondas. A primeira onda é essa onda de saúde e há uma outra onda vindo também, que é essa desarticulação econômica que nos ameaça. De acordo com o governo, 54 milhões de brasileiros serão beneficiados e será empenhado um valor de 98 bilhões de reais para o pagamento desses auxílios. Esse professor de economia da UESB considera que essas medidas foram tomadas de forma tardia, mas está sendo feita justiça social. Esse recurso de R$ 600 para o trabalhador informal, para desempregados, para inclusive beneficiários do Bolsa Família, esse recurso sim, ele vai entrar diretamente na economia. E é um recurso extremamente importante, tanto para as famílias, quanto para o funcionamento da economia brasileira. As famílias, por sua vez, vai ser feita justiça social, né? Se a gente for olhar o cadastro único do governo federal, que já tem pessoas cadastradas, pessoas de baixa renda, pessoas em vulnerabilidade social, é o equivalente a 29 milhões de famílias. Hoje nós temos atendidas em torno de 14 milhões. Então, obviamente, o governo está corrigindo um problema que ele já deveria ter feito antes da pandemia. Mas resolveu fazer agora, ótimo, né, em função do que o Congresso Nacional aprovou, ótimo. Então, esse dinheiro é bem-vindo para as famílias, é necessário, é importante e é importante também para a economia. Entendo que esse recurso deveria ser maior. A gente está falando de renda mínima para as famílias. E renda mínima deveria ser o equivalente ao salário mínimo. Que, conforme todos os estudos, reconhecidos inclusive pelo próprio governo, o mínimo que uma família precisa para sobreviver é o equivalente ao salário mínimo. E a gente está falando do salário mínimo oficial, né? Porque tem estudos como do DIEESE, que o salário mínimo teria que ser mais de R$ 4.000. Mas vamos ficar com o oficial. Ainda assim, o governo está propondo um recurso menor do que o que a gente tem que seria necessário. Aqui na Bahia, o governo do estado solicitou à Assembleia Legislativa a autorização para o Executivo Estadual assumir o pagamento das contas de luz das pessoas que tenham cadastro social e consumam até 80 kW por mês. O governo do estado também solicitou autorização para o pagamento das contas de água das pessoas que tenham cadastro social da Embasa e consumam até 25 metros cúbicos mês. Isso vai dar em torno de um pouco mais de 800 mil pessoas beneficiadas com o pagamento da conta de água e 2.700.000 pessoas com o pagamento da conta de energia. Então, essas duas medidas significam recurso transferido direto para essas famílias. Para essa professora da UESB, essa medida é muito importante no auxílio aos mais carentes, mas ela entende que mais ações devem ser tomadas. O que nós temos que exigir do governo do estado é que, para além dessas famílias que receberão essas contas pagas durante esses 3 meses, também se providencie medidas de abastecimento alimentar para essas famílias. Porque muitas delas, nesse período de quarentena, terão extrema dificuldade em ter acesso à alimentação. A energia é fundamental, mas o fundamental também para que se mantenha a boa saúde dessa população é que o governo do estado veja, principalmente nas regiões mais distantes do sertão, nas regiões em que o abastecimento pode ser comprometido, que o governo do estado monte, pense, planeje uma política de atendimento alimentar para essa população. Essa política de atendimento alimentar citada pela professora está sendo estudada no Congresso Nacional, que pode autorizar o uso de itens da merenda escolar para a composição de cestas básicas para as famílias dos alunos. Mas alguns municípios baianos já tomaram essa medida, como Salvador e Feira de Santana. O pagamento do auxílio emergencial para desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores será feito por meio de um aplicativo, que, segundo o governo, estará disponível nesta terça-feira. Já o pagamento do Bolsa Família será feito pelos cartões do benefício.
Sobre a conta de luz, o governo do estado ampliou o pagamento, que agora será estendido para os baianos do cadastro social que consumam até 100 kW mês. Confira como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Em Vitória da Conquista, a previsão é de pancadas de chuva durante o dia e a noite. A temperatura oscila entre 19 e 25 graus. Vamos saber agora a previsão do tempo para as cidades da região. Em Itapetinga, o céu fica parcialmente nublado e há possibilidade de chuva. A temperatura fica entre 22 e 29 graus. Em Caculé, pancadas de chuva durante o dia e a noite. A temperatura oscila entre 23 e 30 graus. Na Cidade Sol, em Jequié, o tempo está nublado com chuvas periódicas. A temperatura oscila entre 24 e 31 graus. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não! O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Estamos de volta com o UESB Notícias. Bem, vamos conferir os números atualizados da Covid-19. Até às 17 horas de ontem, 229 casos notificados com suspeita clínica e epidemiológica de infecção pela Covid-19 no município. 115 foram descartados laboratorialmente e 5 por vínculo epidemiológico. 78 casos suspeitos aguardam resultado, 25 aguardam a coleta. Dos 6 casos confirmados, 4 tiveram confirmação após exame realizado pelo LACEN estadual. Os outros 2 foram confirmados por meio de exames realizados por laboratório privado, que seguiram para exame de contraprova no LACEN estadual. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. E a pandemia da Covid-19 já interfere em uma triste realidade. Cresce o número de casos de violência contra a mulher. Acompanhe a reportagem de Jeane Sampaio e Davi Santana. Uma medida tem sido utilizada nos diversos países atingidos com o coronavírus é o isolamento social. Apesar de ser uma estratégia eficiente para impedir a propagação do vírus, tem exposto mulheres a episódios mais constantes de violência doméstica. No Ceará, no período de 23 a 30 de março, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher registrou 65 medidas protetivas de urgência. O serviço desempenhado pela Ronda Maria da Penha, ele está, normalmente, ele não sofreu descontinuidade. A gente está atendendo as mulheres normalmente por telefone, a gente está evitando o contato físico, atendendo a distância recomendada, né? As guarnições também, a gente está estabelecendo a questão da segurança própria e da própria atendida, né? E então, o que acontece? A gente está fazendo o primeiro contato por telefone, estamos fazendo ronda nas casas das mulheres, principalmente as que já estavam com as visitas agendadas, e a gente está mantendo o contato visual com elas e, tendo necessidade, a gente está fazendo um acompanhamento, como a gente já foi solicitado para fazer alguma intermediação onde o agressor ele tem descumprido a medida protetiva. Então, o nosso serviço está seguindo na normalidade. Aqui no Brasil, o Instituto Patrícia Galvão apresentou aumento de casos no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Nesse período de quarentena,
As delegacias de proteção às mulheres estão trabalhando para garantir a segurança, bem como executarem as medidas punitivas aos agressores. É importante a população saber que a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil, está trabalhando normalmente nesse período, fazendo todo atendimento. Então, se está ocorrendo uma situação de violência, qualquer pessoa pode ligar para a polícia militar, fazer a denúncia, uma viatura ir até o local verificar e, em caso de flagrância, fazer a condução para o plantão central. Mesmo no período noturno, no período de fim de semana, tem sempre o plantão fazendo o atendimento. Então, qualquer ocorrência vai ser registrada, qualquer condução vai ser atendida. E nós também estamos fazendo encaminhamentos para a Justiça de medidas protetivas de urgência, representação de prisão. Nós estamos fazendo normalmente o registro e atendimento dessas vítimas e verificando quais são os casos mais graves que precisam de medidas urgentes. A preocupação com vítimas de violência doméstica durante o período de isolamento social não é só brasileira, mas global. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima-se que 1 a cada 3 mulheres no mundo sofrem de violência sexual e física. Na maioria das vezes, é provocada por um parceiro íntimo. As vítimas de violência doméstica podem solicitar na delegacia a inserção de medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha. A vara tem mantido o envio das medidas protetivas para a Ronda através de e-mail. A gente já está recebendo, não está sendo mais a medida física, mas a gente está recebendo normalmente as demandas e a gente está entrando em contato com as mulheres, fazendo esse primeiro atendimento, mesmo aquelas mulheres que ainda não são atendidas na Ronda, onde a gente mantém o primeiro contato por telefone. Nós estamos passando as orientações, que é sobre um momento crítico que nós estamos vivendo, mas que posteriormente o contato físico vai ter normalmente como as outras atendidas. Mas nós não estamos deixando nem aquelas medidas que estão chegando, que a vara está enviando por e-mail. Sobre os registros de casos em Vitória da Conquista, a delegada apresenta dados fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado. Observando os dados, nós verificamos que houve uma diminuição no registro de ocorrências. Número de flagrantes foi mais ou menos a mesma coisa, mas permaneceu o mesmo período do ano passado, cerca de 5 flagrantes. Mas outros registros de ocorrência a gente notou uma diminuição nesse período que começou esse isolamento social. Não quer dizer que a violência diminua, pelo contrário, a gente espera até que ela possa aumentar, devido assim a vítima ficar muito tempo em casa, mais contato com esse agressor. E isso pode proporcionar também, além do momento todo de estresse que todo mundo está passando, isso pode potencializar a violência e pode ter um aumento nesses números. Porém, às vezes as denúncias formais podem diminuir. Como a gente observou desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos a metade de registro de ocorrências. Mesmo a delegacia estando funcionando normalmente com atendimento, as pessoas têm comparecido menos à delegacia para fazer o registro, o que não quer dizer que a violência tenha diminuído. E dando continuidade a esse assunto, a psicóloga e professora da UESB, Mona Lisa Barros, que está em Portugal, traz uma fala sobre mulheres e seus direitos nesse período de isolamento social. Acompanhe. Há umas orientações da Organização Mundial de Saúde para que as políticas públicas protejam as mulheres. Primeiro porque elas são boa parte das provedoras das famílias, 2/3 de todo que é usado como dinheiro para prover a família vem do trabalho da mulher. Além disso, com o fechamento das escolas, houve uma sobrecarga ainda maior, porque agora com as crianças em casa, a gente tem que fazer tarefa com as crianças, tarefas de séries diferentes para idades diferentes, tem que manter toda a casa funcionando, fazer seu trabalho em home office e dar conta de cuidar de si mesma. Isso tem gerado uma sobrecarga ainda maior, que se ela já tinha uma carga de trabalho dobrada, ou com o homeschooling, com a escolarização dos seus filhos, isso ainda fica pior. Além de todo esse estresse mental, emocional, para lidar com tantas tarefas distintas ao mesmo tempo, com tantas demandas, porque as crianças acabam demandando o tempo todo, estão no primeiro momento extasiadas com essa possibilidade de convivência tão próxima com seus pais. Isso vai gerando cada vez um estresse maior e um terreno muito fértil para a violência doméstica. Tanto com relação às crianças, a proteção das crianças, quanto com relação à proteção da mulher. A própria Organização Mundial da Saúde já indicou uma série de
ajuda, suportes, campanhas, suporte financeiro para as mulheres que estão sem poder desenvolver o seu trabalho, a maioria delas de forma informal, né? A informalidade atinge mais as mulheres do que os homens. A questão da violência doméstica, né? Em Hubei, a região da China, onde ficaram mais concentrados os casos, houve um registro 4 vezes maior de violência doméstica durante o período da epidemia naquele país. Já no Brasil, a juíza Adriana Mello, do Rio de Janeiro, antes de começar o distanciamento social, já indicava um aumento de cerca de 50% das queixas. Na Espanha, tem um registro de mais de 20%. Em Portugal, eles começaram a fazer uma campanha na televisão, alertando as mulheres que busquem ajuda e divulgando um número nacional como temos no Brasil. É preciso que a forma de acolhimento dessas queixas se modifique, porque vai precisar fazer leituras não muito explícitas, já que as pessoas estão no mesmo ambiente e isso dificulta a solicitação, o pedido de ajuda e de socorro. Isso foi verificado na Itália, por exemplo, em que os números caíram enormemente de pedido de socorro. E sabe-se que não necessariamente isso ocorreu porque tenha havido uma diminuição no número de ocorrências, e sim pela dificuldade de fazer a solicitação. A gente precisa dar um suporte, uma outra, permitir que haja algum espaço em que a pessoa possa falar sobre o que está sentindo e efetivamente acionar os meios existentes de proteção para que a gente não tenha, para além das mortes de Covid, um aumento no feminicídio no nosso país. Então, é lembrar que nesse momento a Covid nos coloca no momento de maior vulnerabilidade, tanto pelo estresse e demanda de trabalho e sobrecarga de demanda, né? Por exemplo, você entra nas redes sociais e todas as mulheres estão ali nas redes sociais super criativas, construindo cada vez atividades mais incríveis com seus filhos, fazendo artesanatos mirabolantes, e parece que está todo mundo dando conta de tudo, menos você. Isso pode aumentar ainda mais uma exigência pessoal que não corresponde com a realidade. Lembre-se que a rede social não é a vida como ela é. O UESB Notícias fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV UESB. Até amanhã!